Vou ver no final do culto. Amém, queridos? Aqui, meu querido. Eu sei que você é um crente, um presbiteriano inteligente, e você orou durante a semana, pelo menos umas 5 vezes na semana, uma vez por dia, no mínimo, pela vida do pregador. Você participa desse momento. Você quer ouvir Deus? Ore para que Deus capacite e que Deus use. Porque se eu, pastor Pedro, pastor Felipe, que está em viagem missionária pelo seminário, não está aqui conosco nessa noite, se nós viermos aqui pregar por nós mesmos, irmãos, entra no ouvido e sai no outro. É preciso que o Espírito Santo haja. E essa é uma oração que você deve fazer constantemente, por cada servo de Deus na igreja do Senhor. Capacita, Senhor. Derrama os dons, derrama graça, derrama poder. No final das contas, você que vai ser abençoado. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo, o pastor Pedro, por este instrumento do Senhor, que o Senhor vai usar nessa noite para falar conosco, para falar com a tua igreja. Usa-o com poder e graça, que teu Espírito Santo esteja transmitindo a tua palavra, e que essa palavra seja aplicada em cada coração, que todos nós sejamos tocados pela tua presença, e que o Senhor esteja falando conosco, e fortalecendo a nossa fé, despertando o teu povo, através do teu servo, pastor Pedro. Assim oramos e o colocamos em tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Irmãos, para a gente poder ganhar tempo no nosso sermão também, deixa aberto Lucas capítulo 5, porque nós vamos transitar nesses dois textos aqui nessa noite, e eu vou explicar para vocês por que nós vamos transitar nesses dois textos. Pode deixar aberto aí, Lucas capítulo 5 também. Eu vou fazer a leitura então, aqui de João capítulo 21, dos versos 1 até o verso de número 14, e os irmãos acompanham a leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não poderiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, pois estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: Trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu,
e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra em português. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco e o Senhor fala conosco, Deus. Que teu Espírito tenha total liberdade de agir por meio de nós e nos nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Deus, impactados pela sua palavra, transformados pela sua palavra, alimentados pela sua palavra, dispostos a obedecer a sua palavra, no nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, antes de nós irmos lá para Lucas capítulo 5, eu quero tratar com vocês a palavra relembrar. Essa palavra, tem um teólogo que eu gosto muito dele, chamado Kevin DeYoung, e ele escreve um livro, As Boas Novas que Quase Esquecemos. Nesse livro, ele trata o catecismo de Heidelberg, com todas as perguntas, ele vai comentando, inclusive é um material que eu tenho trabalhado com a terceira idade agora, dos 10 mandamentos. A grande tratativa no prefácio desse tratado que esse teólogo faz é o seguinte, ele diz assim: a igreja do Senhor Jesus não precisa de coisas novas. A igreja do Senhor Jesus precisa ser relembrada das coisas que ela já sabe. Então, ele trata no seu prefácio, na sua introdução do livro, o seguinte: o que eu vou tratar com vocês nesse catecismos aqui, nessas perguntas e nessas respostas, nos textos bíblicos, não são coisas novas, mas que você, leitor, precisa ser relembrado dia após dia. E é essa palavra que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite, relembrar. E aí você vai entender por que relembrar. Porque relembrar é importante e como relembrar foi uma pedagogia usada pelo Senhor Jesus para relembrar os seus discípulos coisas importantes a respeito do seu chamado, da sua fé e de quem Jesus era. Por isso, queridos, eu quis trazer uma definição de relembrar que diz o seguinte: se refere a lembrar novamente algo que foi esquecido ou negligenciado. Quando alguém sabe o que tem que fazer, mas aí você chega perto dessa pessoa e relembra ela que ela precisa deixar aquela negligência e fazer o que é certo. Isso também faz parte da definição. É uma forma mais intensa de lembrar, que envolve trazer à mente algo que já havia esquecido ou estava adormecido em nossa mente a ponto de ser negligenciado. Quando os discípulos, então, encontram com Jesus, nós ouvimos a pregação da semana passada, Jesus se apresenta já 2 vezes para os seus discípulos de forma inquestionável. O único que não estava presente naquele momento era Tomé, depois aparece Jesus, então acaba com toda a dúvida que Tomé tinha da ressurreição de Jesus Cristo. Os seus discípulos, nesse momento, já tinham encontrado com Jesus 2 vezes. Já tinham tocado em Jesus, já tinham conversado com Jesus, já tinham visto novamente Jesus fazendo milagres, porque no versículo de número 30 vai nos dizer isso. Na verdade, fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão nesse livro. Jesus ainda fez grandes sinais, mas os seus discípulos, no versículo de número 1, no capítulo 21, eles parecem desnorteados. Parecem que não sabem mais o que fazer. Eles estão felizes que Jesus está vivo, gente. Eles estão felizes, Jesus está vivo. Mas Jesus, então, reaparece para eles. Ou Jesus agora manifesta-se a eles para relembrá-los uma coisa muito importante. Por isso, abra sua Bíblia comigo agora lá em Lucas, capítulo 5. O que Jesus está relembrando os seus discípulos? Versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, que também é de Tiberíade, e viu 2 barcos junto à praia do lado, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, ao olhar para esse texto, então, de João, capítulo 21, nós temos exatamente, ou algumas diferenças, né? Uma rede que se rompe no capítulo 5 de João, aqui no capítulo 21, no capítulo 5 de Lucas, e agora no capítulo 21 de João, a rede não se rompe. Porque Jesus agora repete o mesmo milagre que ele fez de multiplicar os peixes no dia do chamado dos seus discípulos. Só que agora ressurreto. Só que agora com um novo corpo glorificado. E ao olhar para esse texto, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Porque Jesus repete exatamente o mesmo milagre contendo os mesmos discípulos do qual ele chamou há 3 anos atrás, quando ele começava o seu ministério, estava chamando os seus discípulos. Por que será que Jesus fez isso, então, agora no capítulo 21? Nesse texto, então, queridos, nós vamos estudar, nós vamos ver 3 respostas possíveis para que Jesus pudesse ter feito isso, para relembrar os seus discípulos. Em primeiro lugar, Jesus queria relembrar os seus discípulos, porque eles se tornaram os seus seguidores. Jesus queria relembrar os seus discípulos, porque eles se tornaram os seus seguidores. Por que será que aqueles homens tomaram a decisão agora de largarem tudo e seguirem a Jesus? Olha comigo então, no versículo 8 e versículo 11 lá de Lucas 5, que vai dizer assim: vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo de número 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Jesus então faz exatamente o mesmo milagre, a mesma ação de multiplicar os peixes, para que os discípulos pudessem lembrar quem de fato era o seu mestre, que ainda que ele estivesse morto e ressuscitado, ele ainda era o mesmo mestre. E então, ele queria relembrar os seus discípulos a reverência de Pedro. Ele queria relembrar os seus discípulos a admiração que os seus apóstolos, que os seus discípulos ali, antes de ser chamados, tiveram em relação ao milagre. Mas também queria relembrar os seus discípulos a coragem de largar tudo para poder servir a Jesus Cristo. Queridos, Jesus estava lembrando os seus discípulos que não era a abundância de peixes, não era a provisão, não era o milagre, o centro da vida deles, mas era o mesmo Cristo que há 3 anos atrás eles largaram tudo, era o mesmo Cristo do qual eles estavam servindo e precisavam continuar servindo. A obra de Jesus não terminou na cruz, a obra de Jesus não terminou na sua ressurreição. A obra de Jesus continua por meio de nós, os seus discípulos. E Jesus reaparece para os seus discípulos, para ensinar a eles, para relembrá-los o porquê eles se tornaram os seguidores de Jesus.
É importante nós também ver isso, queridos, porque semelhantemente, o povo, o Pedro, né, e os outros discípulos, eram 7 discípulos, se nós contarmos aqui, tinha 7 discípulos aqui no capítulo 21, eles são exatamente iguais aos seus pais lá no deserto. No final das contas, eu quero exemplificar isso para vocês. Lembra que Deus acabou de tirar o povo do Egito com mão poderosa, enviou 10 pragas, tinha aberto o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto, o povo estava lá no deserto, e diante das necessidades, o que eles clamavam? Senhor, me dá a comida. É mais fácil voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tinha comida. Queridos, prevendo isso, Jesus então estava trabalhando no coração dos seus discípulos, agora desprovidos da presença física dele e privados do meio de sustento, a não serem movidos pela necessidade ou serem tentados pela oportunidade. Quando nós estudamos esse texto, a maioria dos comentários criticam Pedro e os discípulos por irem pescar. Eu não critico esses homens. Aqueles homens, então, ao verem Cristo ressurreto, achou que era aquilo e pronto, acabou. Nós vamos continuar servindo a Jesus, beleza, Ele ressurgiu, Ele está vivo, nós vamos continuar servindo a Ele, nós vamos continuar sendo seguidores deles. Mas nós vamos continuar também vivendo a nossa vida. Mas nós vamos continuar também sendo tentados a aproveitar as oportunidades para pescar. Nós vamos continuar sendo tentados a aproveitar as oportunidades e das nossas necessidades de suprir. Mas olha o que diz o versículo de número 3 do capítulo 21. No final, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Absolutamente nada apanharam. Queridos, nós temos um chamado de atenção aqui de Jesus para a nossa vida. A necessidade e a oportunidade podem afastar você do propósito de Deus. A necessidade é algo bom. Nós temos necessidade. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos trabalhar, é verdade. As oportunidades que surgem, é verdade que nós devemos aproveitá-las, é verdade isso. Desde que essas oportunidades e esses propósitos e essas necessidades não te afastem do propósito de Deus. Você quer ver um exemplo disso? É bom estudar, não é, gente? É bom, tem que estudar, tem que fazer faculdade, faz faculdade, tem que fazer mesmo, tem que estudar. Mas quanto de nós nos apoiamos de que nós não temos tempo para orar, para buscar o Senhor, para estar na presença dEle, porque nós estamos na faculdade? Quanto de nós nos culpamos o nosso trabalho que puxa demais, que é trabalhoso demais, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo. Cuidado com as oportunidades. Cuidado com as necessidades. Elas podem te tirar do propósito de Deus. Lembra também quando Gideão estava organizando um exército do Senhor para lutar contra o povo inimigo? A necessidade de muitos os excluíram dele de pertencer a esse exército. Eles precisavam beber água, mas de forma atenciosa. E aqueles que foram suprir as suas necessidades em primeiro lugar, bebendo água sem prestar atenção se o inimigo viria ou não, foram desqualificados. Somente 300 de 32 mil homens que estavam ali para guerrear foram separados, apenas 300 ficaram, porque o Senhor os havia aprovado para poder servir e caminhar com Ele. Queridos, nessa noite você precisa relembrar por que você é um seguidor de Jesus. E essa pergunta não é fácil de responder como nós achamos que é fácil. Por que você se tornou um seguidor de Jesus? Jesus, então, reaparece para os seus discípulos. Jesus agora relembra os seus discípulos por que eles se tornaram os seguidores. Não foi por necessidade, porque eles largaram tudo.
Não foram uma oportunidade, porque o texto nos diz que eles estavam profundamente admirados, reverenciados e encorajados a seguir a Jesus. E você? Por que você segue a Jesus? Porque ele multiplica peixes? Porque ele multiplica pães? Porque ele tem poder para curar? Ou porque ele diz quem ele é e ponto final? Por que você é um seguidor de Jesus? Responda sinceramente essa pergunta. Ela não é fácil de ser respondida. Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós declaramos hoje, nessa noite, cantando também, não é só da boca para fora. Existe verdade, existe proximidade, existe revelação da parte do Espírito Santo de Deus, para que possamos dizer essas verdades de forma genuína. Jesus, assim como lembrou os seus discípulos, e nós somos os seus discípulos hoje vivos, está nos relembrando. Por que vocês, no século 21, em 2023, ainda são os meus seguidores? Por que vocês me seguem? Segunda verdade, nós podemos olhar nesse texto, é de que Jesus queria relembrar aos seus discípulos o propósito de ser um seguidor. Jesus queria relembrar aos seus discípulos o porquê eles se tornaram. Mas Jesus também quer relembrar aos seus discípulos o porquê eles são agora. Qual é o propósito, então, de ser pescadores de homens? O propósito de ser discípulos de Jesus. Olha comigo no versículo de número 3. Como nós já lemos no final, diz assim: naquela noite, nada apanharam. Olha comigo agora. Lá no capítulo 5, versículo 10 de Lucas. Diz assim: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Qual era o propósito, então, que Jesus chamou seus discípulos para seguir a ele? Para ser pescador de homens. Mas aqui no versículo de número 3, os seus discípulos estão pescando o quê? Nada, né? Estão tentando pescar peixe, mas não estão pescando nada. Essa palavrinha doravante, queridos, olhe comigo aí novamente. Essa palavrinha doravante, no grego existe uma desinência nela, que diz assim, ó, é como se construísse uma parede dizendo assim, ó, o que ficou para trás ficou e agora é daqui para frente. Doravante no grego é uma desinência dizendo o seguinte: daqui em diante vocês nunca mais pescarão peixes, vocês serão pescadores de homens. Vocês servirão a outro propósito. Doravante é esse sentido de daqui para frente a profissão de vocês é outra. Daqui para frente a profissão de vocês será outra. E aí foi esse milagre então que fez com que os seus discípulos tivessem a certeza que segui-lo era melhor do que pescar. Pescar homens, queridos, é melhor do que pescar peixe. Ganhar almas para Jesus é melhor. E eu quero dizer uma palavra para vocês, além de relembrar por que vocês são seguidores de Jesus, eu quero dizer para vocês, doravante. O dia que Jesus os chamou para vocês se tornarem discípulos deles, vocês não são só engenheiros que produzem bons prédios, bons planos. Vocês não são só bons advogados. Vocês não podem ser só boas donas de casas. Vocês agora são diferentes. Vocês agora usam a profissão de vocês para pescar homens. Vocês usam a profissão de vocês agora para além de exercer a função doravante, é para além. Vocês farão algo maior, vocês ganharão almas por meio da onde Deus tem colocado vocês para servir. Jesus está lembrando os seus discípulos: por que vocês me seguem? Mas Jesus está lembrando os seus discípulos: o propósito de vocês servirem é ganhar almas. O
propósito de vocês servirem é pescar pessoas, pescarem homens. Jesus está dizendo para os seus discípulos, queridos, o mesmo chamado que eu fiz para vocês, lá atrás, há 3 anos atrás, mesmo vocês terem me negado 3 vezes, mesmo vocês terem duvidado de mim, da minha ressurreição, é o mesmo chamado. Eu quero dizer para vocês, olhe bem para mim, presta atenção aqui. O Senhor Jesus não errou em escolher você. O Senhor Jesus não errou em te chamar para seguir Ele. Não importa as suas falhas até hoje aqui. Não importa a forma com que você tem vivido até hoje aqui. Mas o que importa é que doravante, é que Jesus está relembrando o porquê você foi chamado. O que importa é que Jesus está relembrando você que você foi chamado com um propósito. E você precisa recalibrar a sua vida no propósito pelo qual o Senhor te chamou para viver. Porque Ele não errou em te chamar. Ele não errou em chamar você pelo seu nome e dizer, siga-me. Quem pode estar errado é você achando que é um seguidor de Jesus e não está disposto a obedecê-lo como Senhor. Talvez a palavra de repreensão dura que Jesus dá nos últimos tempos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Por que vocês se tornaram seguidores? Porque vocês têm um propósito de pescar homens. Me parece agora que Mateus 28, os versículos 19 em diante, faz mais sentido para nós. Jesus reaparece por último, se apresenta aos seus discípulos e diz para eles, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vos ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado. Os seus discípulos que estavam apenas contentes com Jesus ressurreto, Jesus agora ensina a eles que a obra dele continua por meio deles. Não é quando nós celebramos Páscoa, como nós celebramos aqui, glória a Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu não estou criticando essa música não, essa música é linda, nós devemos cantar ela, e é de fato verdade, porque Jesus vive e nós podemos crer no amanhã, mas não somente isso. Ele vive, mas nós podemos crer no amanhã, mas viver para a glória dEle, pescando homens, vivendo segundo a vontade dEle hoje. Existe uma exigência, uma ordem do Senhor, para nós de podermos obedecê-lo a Ele. Jesus poderia ter dito aos peixes, tudo bem peixe, todos vocês pulem no barco, porque quem está mandando sou eu. Não poderia? Sim ou não, gente? Ele é Deus, né? Fala, peixe, pula dentro do barco. Tinha pulado 153 peixes, é a quantidade que o Senhor queria que os seus discípulos pegassem. Mas não, sabe o que o Senhor fez? Lança a rede do lado direito. É assim que o Senhor age. Ele pode fazer tudo, mas Ele quer te usar. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele quer que você participe. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele conta com a nossa cooperação. Olha comigo no versículo 10 também, agora estou lá em João 21. Disse Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Quando os discípulos descem, Jesus já está com, como diz o outro, né? Quando os discípulos estão com a farinha, Jesus já está com o bolo pronto lá, né? No caso é o peixe. Já tem o fogo aceso, o peixe assando. Jesus disse assim, a comunhão que eu tenho com vocês, vocês têm parte também. Traga os peixes que vocês também pescaram. Você tem parte nisso. A comunhão que eu tenho com vocês não é um monólogo. Vocês também têm comunhão comigo, vocês têm parte disso, vocês agem em relação a isso. É assim que o Senhor trabalha. Ele faz coisas, mas há coisas que nós fazemos. Jesus pode estralar o dedo e todo mundo que Ele quiser se converte.
O Espírito dele vai lá e abre os olhos, converte, transforma. Mas ele escolheu nos usar para ir para o mundo e pregar o Evangelho. Pessoas como você, queridos. Pessoas como eu. Pessoas como os apóstolos que tinham recentemente negado a Cristo Jesus. Apóstolos como Tomé, que recentemente, de forma pessimista, incrédula, havia duvidado da ressurreição. É para esses apóstolos que Jesus aparece e diz assim: eu não errei em chamar vocês. Eu não errei em chamar vocês. Por último, queridos, Jesus queria relembrar que ele continuará provendo e cuidando dos seus. Olha comigo o versículo número 5, João capítulo 21. Perguntou Jesus: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles responderam: tem não. Versículo número 6. Então lhes diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Não é talvez dê certo. Não é talvez vai dar certo. Deu certo. É a palavra do Senhor. Ele está dizendo para os seus discípulos: eu sou o mesmo Senhor que tem poder sobre a criação. Vocês acham que foi só uma coincidência, um cardume de peixe, passar exatamente naquela hora do dia, exatamente quando Jesus manda a ordem para eles jogarem a rede, depois de uma noite inteira de pescaria? Ele é o mesmo Senhor que comanda a natureza, que comanda a sua criação. Ele é o mesmo Senhor que tem poder para prover, queridos. Ele está ensinando para os seus discípulos: ei, eu estou ressurreto, sim, eu estou com o corpo glorificado, sim, mas eu sou o mesmo. Eu continuo provendo, eu continuo sustentando. Em outras palavras, queridos, Jesus está dizendo para os seus discípulos: sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês podem pescar a noite inteira e vocês não vão pegar nada. Até para pescar homens, nós precisamos de Jesus. Até no propósito certo, com a intenção certa, nós precisamos caminhar com Jesus, porque por meio dele nós podemos fazer todas as coisas que ele nos ordenou. O propósito do milagre, queridos, era abrir os olhos desses homens e fazer eles verem que eles não estavam sozinhos como eles pensavam que estavam. Agora acabou. Eu preferia, tá certo, Jesus está vivo, mas eu preferia ele carne e osso aqui do meu lado, né, caminhando com a gente dia por dia. Esse negócio de Jesus ficar aparecendo e sumindo, não está com nada não. Estou desamparado. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu vou continuar provendo. Irmãos, no exercício da nossa caminhada de obediência, Ele estará lá para fornecer. Amém? Só cabe a nós esperarmos pela ordem dEle. Só cabe a nós fazermos a nossa parte. Só cabe a nós, queridos, fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, o desejo profundo de pescar almas. Ele estará para atender às suas necessidades. Ele sabe que se você não terminar a sua faculdade em 3, 4, 5 anos, Ele vai continuar provendo. Ele sabe que se você perder o seu emprego hoje ou amanhã, Ele vai continuar provendo. Por isso as suas necessidades e as suas oportunidades não devem sobressair ao propósito de Deus, porque quem prover para nós é o próprio Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Sabe o que é mais interessante, queridos? Quando Jesus aparece para os seus discípulos e pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem não, e Jesus então dá a ordem para eles, dizendo para eles: eu vou prover para vocês. Quando Jesus então recebe os seus discípulos à sua volta, Ele disse, lá no versículo de número 12, diz assim: vinde e comei. É interessante e inusitado. Jesus poderia ter chamado seus discípulos: gente, eu estou reaparecendo para vocês aqui, porque olha meu corpo glorificado, ó, olha aqui para você ver que coisa chique. Olha aqui, pode pegar, olha para você ver. Jesus não estava se gabando de quem Ele era.
Ele poderia ter olhado para os seus discípulos e falado assim: senta aqui, discípulos. Deixa eu explicar para vocês como que eu apareço e desapareço no meio das coisas, né? Como que eu atravesso paredes? Deixa eu contar isso para vocês. Jesus não, queridos. Jesus era o mesmo. Senta aqui, come comigo. Jesus então parte o pão, na coisa mais simples, e dá aos seus discípulos. Os seus discípulos olham para Jesus, lá no versículo de número 12 ainda, eles tinham medo de perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era Jesus. Esse quem és tu, que é aquela assim: é o Senhor mesmo, tem certeza? Os discípulos estavam com medo de fazer essa pergunta. Mas Jesus estava ali graciosamente mostrando para eles que ele era o mesmo, o provedor, mas o mesmo que teria comunhão com eles de forma simples, de forma clara, de forma tão próxima como se fosse há 3 anos atrás. Jesus então decidiu realizar esses milagres do peixe para que se repetisse ou fosse relembrado por ele, porque ele queria relembrar os seus discípulos, porque eles se tornaram seus seguidores. Jesus queria relembrar aos seus discípulos o propósito de ser um seguidor. Jesus queria relembrar os seus discípulos que ele continuará provendo e cuidando do seu povo. Por isso, queridos, essa mensagem, em primeiro lugar, é para você que pecou feio. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, depois é tratado ali nos versículos 15 em diante. Pedro, mesmo ter visto Jesus ressurreto, mesmo ter tido mais esse encontro, existia algo dentro de Pedro que precisava ser curado, que precisava ser tratado. Jesus então trata Pedro de forma individual, porque a culpa de ter negado a Jesus era muito grande sobre Pedro. Talvez é o seu caso. Talvez você está negando a Jesus pelas suas palavras, a forma com que você fala. Talvez você está negando a Jesus, ou negou a Jesus lá atrás, por causa de um pecado que você cometeu, e até hoje você não faz o que o Senhor tem mandado você fazer, porque você vive preso naquilo que você pecou contra Ele. Você se acha indigno, e de fato você é, queridos. Mas eu quero dizer para vocês que Ele não errou em chamar vocês para ser os discípulos dEle. E Ele está dizendo para vocês, para você que vive numa eterna culpa, por um pecado do passado ou por um pecado do presente, por que você se tornou um meu seguidor? Quando você responder essa pergunta, queridos, você será encorajado a se levantar e a se tornar um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Ele se importa com você. Essa mensagem é para você que gasta o seu tempo e energia com coisas que passam também. Se você estiver nesse caso, é hora de você se envolver nos negócios de pesca de homens e negócios do reino, seja lá o que for. Talvez você encontre ocupado demais para ensinar numa escola dominical, ocupado demais para participar dos grupos familiares, ocupado demais para vir no domingo de manhã e de noite, ocupado demais para orar, ocupado demais para compartilhar a sua fé, ocupado demais com a espiritualidade. Você não vai encontrar sucesso nesse caminho. Esse caminho é de fracasso e você vai fracassar. Você que vive ocupado demais e dizendo não o tempo todo para o chamado que o Senhor tem dado para você, os dons que o Senhor tem te dado e você não tem usado em prol do seu reino e da sua glória, desprendido tempo para desenvolver esses dons e essas habilidades, queridos, você vai fracassar. Você vai chegar lá na sua velhice, cheio do dinheiro, com todos os diplomas, falando inglês, falando um monte de coisa. E aí você vai perceber que você não tem mais energia para servir ao Senhor como você gostaria. E todo o dinheiro, todo o conhecimento, todo o diploma não vai valer de nada. Será como uma noite de pesca do qual fracassou.
E você anda ocupado demais, queridos, com as coisas desse mundo. A palavra do Senhor para você nessa noite é essa. Lembre-se por que você se tornou um seguidor. Lembre-se o propósito de você ser um seguidor. Mas lembre-se também que Ele é o provedor. Ele é que cuida, Ele é que te sustenta, é Ele que te direciona. Mas essa palavra também é para você, que está bem, cuidado para não cair. Você que gasta tempo com o Senhor, você que está no caminho certo, você que gasta tempo em oração, você que gasta tempo junto com o Senhor, você que não está se envolvendo com as coisas desse mundo como um soldado alistado, você quer agradar o Senhor dos senhores, cuidado. A sua jornada não terminou. A sua jornada termina quando Cristo abrir os céus ou quando Ele te chamar por meio da morte. Continue vigilante. Continue perseverante. Continue servindo ao Senhor. Não desanime se você não está sendo reconhecido. Não faça para ser reconhecido. Confie no Senhor e continue fazendo. Continue servindo. Continue desenvolvendo as suas habilidades. Queridos, pense nessas perguntas. Por que você se tornou um seguidor? Qual é o propósito seu de ser um seguidor de Jesus? E com tudo que você tem feito com seu tempo, com seus bens, com sua energia, com quem você é, com sua família, com tudo que Deus tem dado, como nós cantamos aqui, se nós tivéssemos mais uma vida, se nós tivéssemos mais alguma coisa, a gente te daria. Lembre-se, é o Senhor, Jesus é o mesmo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Reflita agora, olha no mais profundo do seu coração, da sua essência. Certifique-se que você está servindo Jesus, não é porque Ele pode te dar alguma coisa. Certifique-se que você se tornou um seguidor de Jesus, porque de fato Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Certifique-se que você se tornou um seguidor de Jesus, porque é um privilégio muito grande alguém como eu ser chamado por Jesus. Eu poderia ser uma pedra de tropeço, eu poderia tropeçar, negar, abandonar Cristo, mas não, Ele tem me dado fé para crer nele. Certifique-se, queridos, na sua oração, você tem vivido de acordo com o propósito que o Senhor te deu. Se você tem sido um aluno lá na sua faculdade, na sua escola, que tem glorificado ao Senhor e tem usado o tempo de estudantil para poder ganhar almas. Vê se você tem usado a sua empresa para poder ganhar almas. Vê se você tem usado a sua advocacia para poder ganhar almas. Se você tem usado a sua profissão para poder servir o propósito de fazer o Senhor conhecido. Certifique-se, querido, que você não está emaranhado demais com as coisas deste mundo e tem abandonado o que é essencial. Certifique-se que você não está fazendo coisas demais sem que o Senhor Jesus te pediu para fazer e você está culpando essas coisas por não estar presente na igreja junto com os irmãos, culpando essas coisas por não estar orando, culpando essas coisas por não estar lendo a Bíblia, culpando essas coisas por não ter uma espiritualidade mais profunda e mais íntima com o Senhor. Certifique-se disso. Senhor, obrigado pela sua palavra, mas sobretudo, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor trouxe essa revelação, posta essa noite para nós por meio das Escrituras, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor é o mesmo Jesus. O Senhor não errou em nos chamar. E por isso, nessa noite, o Senhor, por meio do Teu Espírito e da Sua palavra, tem nos relembrado
Por que nos batizamos? Por que batizamos os nossos filhos? Por que nos tornamos um seguidor de Jesus? Por que nós ceiamos? Qual o propósito de podermos ter essa comunhão com o Senhor? Qual é a ordem que o Senhor tem nos dado? Por favor, Senhor, no nome de Jesus eu te rogo. Ajude nós, a sua igreja, como o Senhor ajudou de forma graciosa, providencial e pacientemente, sentado ali com aqueles discípulos, ensinando eles por meio do seu amor, do seu carisma, da sua compaixão. O Senhor tinha todo o direito de nos repreender severamente, como o Senhor tem. Mas o amor com que o Senhor nos trata, nos constrange de tal maneira, Senhor, que nós estamos aqui dizendo aos seus pés: eis-nos aqui, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, ó Deus, a nossa negligência de ouvirmos a sua palavra, de chamarmos o Senhor de Senhor, e muitas das vezes não vivermos isso na nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão. Mas nós queremos, Senhor, também crer que Jesus não só está vivo, mas que Ele tem uma obra para continuar por meio de nós. E Atos dos Apóstolos está lá para nos provar isso. O Senhor usou esses homens com coragem. Por isso, Senhor, nos dê coragem para anunciar, para testemunhar. Hoje, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos chame. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, quero chamar o ministério de louvor.